privatizem a segurança. Os estatistas defendem que deve existir uma autoridade máxima que controle o serviço de segurança, bem como o controle das leis. Tá, então por que não existe uma autoridade máxima global que controla essas leis e controla o serviço de segurança? Aí o cara vai lá e fala, por questões culturais e territoriais, cada país cuida da sua jurisdição, do serviço de segurança e de defesa e do seu exército. Tá, então por que não diminui o nível? Não divide isso para estados, em cidades, em bairros? Já deixa o like e comenta o que você acha dessas perguntas, porque o vídeo hoje é sobre justiça, segurança e libertarianismo. Primeiro, o que de fato é legítimo, o que é legal do ponto de vista jurídico? Se seguirmos a ética da propriedade privada, tudo aquilo que não fere a propriedade privada é consequentemente legítimo. Ou seja, se algo fere a propriedade privada, é consequentemente ilegítimo. Segundo, porque leis de fato existem para proteger a propriedade privada. O senso de justiça entre os seres humanos, ele não é unânime, ele não é presente em todo mundo. Ou seja, devem existir leis, deve existir serviço de segurança, deve existir o serviço de justiça para que essas leis sejam aplicadas, como também para proteger os demais indivíduos. Ok, eu tive que mudar de lugar porque tá uma barulheira lá fora e tá atrapalhando o vídeo. Enfim, terceiro ponto. Porque o serviço de justiça e de segurança estatal, ele é inválido. Primeiro, ele é incoerente, ele transgride a ética da propriedade privada. Ele exige impostos, é obrigatório, você não pode utilizar outra opção. Segundo, ele não é claro, ele não obedece a uma lógica de mercado. Como eu já tinha dito antes, continuando. O preço que é pago pelo serviço, como é a indenização, a quantidade de funcionários, por que essa quantidade de funcionários, ou seja, não é claro como ele funciona. E só um adendo ao ponto anterior. Leis devem ser objetivas. Elas devem ter como principal função proteger a propriedade privada. Elas não podem ser baseadas em justificativos morais. Caso contrário, elas podem ser utilizadas contra você que concorda com essa lei. Na STF, ok, depois de meter o pau no Estado, o que você propõe? E a resposta é nada. O libertarianismo defende que exista a coerência com os princípios éticos da propriedade privada. Aí é como o livre mercado queira prover esse serviço. E esse ponto eu vou deixar para tentar sanar algumas dúvidas que eu mesmo tive antes de me tornar um libertário. O maior empecilho realmente era de como funcionaria a justiça, a segurança. Daí existem algumas dúvidas, como por exemplo, e se o serviço fosse ruim? Se existissem cartéis? Se existissem monopólios? Seguinte, monopólios e cartéis só existem sob proteção. Proteção no caso estatal, porque se você não é obrigado a utilizar um serviço, ele cedo ou tarde vai sumir. E a tendência do mercado é que cada vez mais exista mais competição, mais alto nível de qualidade, tentando descer o preço. E se o serviço fosse horrível, horroroso, daí a demanda continuaria existindo. E você não seria obrigado a utilizar esse serviço ruim. Existiriam, com certeza, outras opções para ser utilizadas e serviços de avaliação. Você pode pensar no Uber ou em avaliação de cursos online e em caso de conflitos entre diferentes jurisdições. Bom, como ocorre hoje mais ou menos? Os estados detêm diferentes jurisdições, né? E eles entram em acordo. Os estados entram em acordo porque não é viável entrar em guerra. E não vai entrar em guerra por causa de um simples conflito. É mais fácil, mais barato, mais simples entrar em um acordo de como proceder nesse caso. Pense em jurisdições de tamanhos de bairros. Existem vários bairros aqui, cada um tem uma jurisdição diferente e suponho que dois indivíduos entram em conflito. O que poderia ocorrer? Bom, poderia existir um árbitro de nível municipal, por exemplo, e ele tentaria arbitrar na forma mais justa possível. E se esse árbitro fosse corrupto? Se esse árbitro fosse ruim? Bom, a tendência é de ocorrer o mesmo que ocorre com monopólios ou com serviços de baixa qualidade. Eles tendem a assumir. E como eu falei antes, poderiam existir sistemas de classificação. E se um Estado tentasse invadir territórios libertários? Bom, nesse caso, existiria com certeza serviços de segurança assegurando esses territórios. Além disso, os cidadãos desses territórios, eles seriam armados. Além de existir esse serviço de defesa, o Estado agressor ainda encontraria indivíduos muito bem armados, preparados para revidar em caso de ataque. E caso esses ataques fossem constantes, haveria sim uma demanda por serviços
serviço melhor. Ou seja, o serviço de segurança seria melhor treinado para combate militar, essas coisas, enfim. E provavelmente o serviço seria mais caro, porque seriam em territórios de fronteira. Mas vocês libertários são muito utópicos. Vocês pensam em uma sociedade perfeita, que não pode existir nos dias de hoje, porque... e blá, 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 blá. Bom, quarto ponto. Como eu falei antes, os libertários não propõem algo a ser implantado. Segundo, existem exemplos na história de indivíduos que se auto-organizavam para resolver conflitos. O Hoppe dá como exemplo a cidade da Basileia. A cidade da Basileia se encontra entre uma tríplice fronteira, as fronteiras da Alemanha, Suíça e França. E quando ocorrem conflitos, ou como eles falam, uma contenda, os indivíduos eles se organizam, existe o serviço de arbitragem e não ocorrem mais conflitos lá do que em outras cidades próximas, por exemplo. Então existe um serviço de justiça que funciona e não existe um Estado propriamente dito, não existe um Estado presente monopolizador. Bom, outro exemplo que ele dá é na época da corrida do ouro nos Estados Unidos. Os indivíduos podiam denunciar os mineradores caso ocorresse algum problema. E existia uma jurisdição para isso. Então era meio que independente do Estado. Bem que a Constituição dos Estados Unidos era bastante liberal, para não dizer totalmente libertária. Mas eles eram muito liberais. Eles diminuíram muito, drasticamente, né? Mas a Constituição americana é um ótimo exemplo de uma Constituição quase libertária. Bom, é isso. Não esquece de deixar o like e comentar o que você achou, se tem dúvidas. Se você tiver dúvidas ou alguma crítica, deixe aí nos comentários que eu vou tentar responder. E é isso. Imposto é roubo, Estado é uma gangue, sonegar é legítima defesa. É isso. Valeu.